Olá pessoal, boa noite, né? Mais uma semana para a gente ir em busca da aprendizagem. Vou aproveitar o experimento que eu fiz, o experimento da garrafa PET. Fiz um foguete de garrafa PET, tá certo? E usei bicarbonato de sódio e vinagre para ela ganhar força e subir, tá certo? Lembrando que força gera aceleração. É isso que faz as garrafas PET subir, tá certo? Então a trajetória que eu pedi muito nas questões é a trajetória parabólica. Isaac Newton observou esse tipo de lançamento e começou a estudar esse tipo de movimento, tá certo? Que a gente chama de lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo, pessoal, ele é muito importante para o estudo da física, ok? Uma vez que ele é uma visão bidimensional. Por que bidimensional? Porque você tem um movimento na vertical, tá certo? Na vertical tem a influência da gravidade. Então, se tem uma aceleração constante, tá certo? A velocidade, a partir do momento que começa a cair, o objeto começa a cair, a sua velocidade vai aumentando, tá certo? Então, esse tipo de movimento, ele é um movimento retilíneo uniformemente variado. E na horizontal, a gente não tem a influência da gravidade, tá certo? Se você olhar na horizontal, a aceleração será nula, ok? E, consequentemente, esse tipo de movimento é um movimento uniforme, tá certo? Então, vamos lá. Para a gente entender esse tipo de movimento, a gente tem que enxergar um triângulo aqui, pessoal, ó. Ele tem uma velocidade inicial, ok? Esse vetor velocidade ele é sempre tangente à trajetória, ok? E a gente tem mais ou menos isso, ó. Eu tenho a componente y, eu tenho a componente x, ok? E ele faz isso, ó. Então eu tenho uma velocidade inicial, tá certo? Essa velocidade inicial do corpo, ele tem influência na velocidade inicial em y e a velocidade inicial em x. Então aqui eu tenho um v inicial x e aqui eu tenho um v inicial y, tá certo? Vou fazer de preto para ficar melhor. V inicial x e v inicial y. Esse pedacinho aqui, pessoal, corresponde a esse. Então, aqui a gente tem um ângulo de 37 graus aqui. Eu estou transcrevendo essa figura aqui para a gente entender melhor, tá certo? Então, esse ângulo, 37 graus. Muito bem. Então, veja só. Eu posso aplicar cosseno, seno ou tangente, certo? Se eu aplicar o cosseno de 37, o que é cosseno? É o cateto adjacente, que é o V inicial x, pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o V inicial, tá certo? O V inicial do corpo que entrou em movimento oblíquo. Ok. Se eu quiser isolar o V inicial x, eu vou ter isso, ó, V inicial x igual ao V0 vezes cosseno de 37 graus, ok? Eu chamei 37 graus aqui, tá certo? Mas a gente pode representar ele por alfa, esse ângulo alfa aqui, tá certo? O 37 graus, na verdade, é o exercício que a gente vai fazer, tá? Então, por enquanto, a gente chama esse ângulo de alfa. Ângulo alfa, tá certo? O ângulo, por enquanto, é alfa. Ok. Então, eu vou ter V0x igual a V0 e o cosseno de alfa, que é desse ângulo aqui, que eu disse que é 37 graus, tá certo? Ok. Encontrei o V0x. Agora, como vai ser o V0y? O V0y, pessoal, ele vai estar aqui, ó. Vai ser esse lado, tá certo? Então, vai ser o cateto oposto. Se eu aplicar o seno de alfa vai ser cateto oposto, que é o V0y, tá aqui, ó, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa não muda, ok? Se eu quiser isolar o V inicial y, eu vou ter o V0 vezes o seno de alfa. É o que eu tenho aqui, ó, tá certo? É o que eu tenho aqui. Só para a gente entender de onde veio.
Muito bem. Eu disse que é uma visão bidimensional. Ok? Na horizontal, no eixo X, o movimento retilíneo uniforme. Eu usei X, geralmente a gente usa S. Lembra do sorvete? S igual a sorvete. Aqui eu estou usando X para espaço. Ok? Então, posição final igual a posição inicial mais a velocidade inicial em X vezes o tempo. Lembrando que o V0x é uma constante, tá certo? Isso aqui é uma constante porque o movimento ele é uniforme, tá certo? E lembrando que a aceleração é nula. E essa constante tem que ser diferente de zero, porque se for zero, não tem movimento. Muito bem. Na vertical, no eixo Y, o movimento é retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque a gravidade é constante. A gente sabe que a gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Só sorvetão, a gente usa S, estou usando o Y aqui só para representar que a gente está na vertical. O Y corresponde à posição final em Y. O Y0 corresponde à posição inicial em Y. Mais o V0Y é a velocidade inicial em Y. A gente vai usar essa relação aqui, ó. Tudo bem? Menos. Por que menos? Porque está indo contrário à gravidade. A gravidade é para baixo, o corpo vai subir, tá certo? No caso dos foguetes lá da garrafa PET, tá certo? Então, menos meio, eu vou dividir por 2, tá certo? A gravidade vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Ok. Vovô ateu, tá certo? V igual a V inicial mais AT. No caso, eu estou chamando de gravidade, a aceleração da gravidade. Como está subindo, estou usando negativo. Ok? Então, a velocidade final em Y vai ser igual à velocidade inicial em Y menos a gravidade vezes o tempo. Tranquilo, pessoal? Então, isso aqui são as funções horárias que a gente vai usar. Por que eu não posso usar essa daqui, por exemplo, aqui no movimento uniforme? Porque não tem aceleração. A aceleração é nula. Ok? Tem algumas observações aqui importantes. O módulo da velocidade Vy diminui durante a subida e aumenta na descida. Então, se eu pegar essa caneta aqui e soltar, a partir do momento que ela vai caindo, a sua velocidade vai aumentando, porque esse movimento ele é uniformemente acelerado, tá certo? Ele vai aumentando a sua velocidade. E na subida, se eu jogo para cima, ele vai subindo, ele vai começar diminuindo a velocidade até chegar a zero. Atinge a velocidade zero, ele começa a cair de novo, tá certo? Beleza. A velocidade horizontal, o Vx, é constante e tem módulo constante igual a V0x, ok? Que é essa componente que a gente usou aqui, ó. V0x igual a V0 vezes o cosseno do ângulo formado entre o movimento, o lançamento oblíquo, com a horizontal, tá certo? Muito bem. Ele é constante e tem módulo V0x. A velocidade em um dado instante é obtida por meio da soma vetorial, tá certo? Vou somar vetores, tá? Importante isso aí. É a soma vetorial das velocidades vertical, ok? No eixo Y, e horizontal no eixo X, tá certo? Então eu vou ter V final vai ser igual a V0x mais o Vy, tá certo? O vetor V é tangente à trajetória. Gente, a velocidade vai ser sempre tangente à trajetória. Se eu continuar aqui, ó, se eu continuar aqui, aqui e assim por diante, tá certo? A minha velocidade vai ser sempre tangente ao movimento. Beleza, pessoal? Em módulo, eu vou usar ele ao quadrado, tá certo? Lembrando que eu posso isolar esse V final, V igual a raiz quadrada de V0x ao quadrado mais Vy ao quadrado. Beleza? Então, isso aqui é igual a isso aqui. Tranquilo. Então, veja só. Num ponto de altura máxima, esse ponto aqui, ó, de altura máxima, a sua velocidade y, Vy, é igual a zero, pessoal. Tá? Ele vai subir, vai parar e vai começar a descer novamente.
tá certo? A distância horizontal entre o ponto de lançamento e o ponto de queda do corpo é denominada alcance máximo. Então, vê só, eu tenho um ponto O aqui, o corpo vai subir, vai cair, tá certo? E isso aqui a gente chama de alcance máximo. Alcance máximo é a distância desse ponto a esse. Tranquilo? A posição do corpo em um dado instante é determinada pelas coordenadas x, y. Então, quando eu tenho um ponto, eu vou ter x e depois o y. Se eu tenho P1, eu vou ter x1 e y1. Tranquilo? Muito bem, pessoal. É muito importante a gente ver esse tipo de movimento. Ok? Vou fazer um exercício bem completozinho para a gente analisar todos os componentes, tá certo? Já anotei aqui para a gente não perder tempo. Um projeto é lançado obliquamente para cima, feito esse tipo de movimento aqui, tá certo? Com velocidade inicial de 100 metros por segundo, conforme mostra a figura. A figura é essa aqui, tá? Aqui a gente tem um ângulo de 37 graus, tá? Aqui eu tenho a velocidade inicial. A velocidade inicial ele diz que é 100 metros por segundo. Esse ponto aqui é a altura máxima, pode chamar de H máximo, tá certo? E aqui a gente tem o alcance, ok? Muito bem, dados a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seno de 37 graus 0,6 e o cosseno de 37 é 0,8. Então calcule o tempo de subida, tá certo? Primeiro vamos calcular a velocidade inicial em x, a velocidade inicial em y, tá certo? Então vamos lá, eu disse que V0 está aqui, ó, é V0x está aqui, V0 vezes o cosseno do ângulo, tá aqui, ó, V0 vezes o cosseno de 37, nesse caso. V0 é 100, o cosseno é 0,8, 100 vezes 0,8 dá 80 metros por segundo. Isso é a velocidade aqui, ó, velocidade inicial em x. É 80 metros por segundo. O V0y também temos aqui, ó, V0 vezes o seno do ângulo. Tá aqui. Vamos lá. Velocidade inicial é 100, o seno de 37, eu já dei aqui, o seno de 37 é 0,6. 0,6 vezes 100 dá 60. Então aqui, ó, a gente tem a V0y é 60 metros por segundo. Tranquilo? Sabemos que o movimento é bidimensional. No eixo x, na horizontal, a gente tem x igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo. Velocidade inicial em x vezes o tempo. Partindo daqui, o instante inicial, a posição inicial é 0. Então aqui é 0, tá certo? A velocidade inicial em x, calculamos que é 80 e o tempo não sabemos. Isso aqui é a função horária das posições, tá certo? No eixo y, o movimento ele é retilíneo uniformemente variado. Então tem aceleração, ok? Então vamos lá. Eu estou usando y para a posição final e y0 para a posição inicial. O V0y é a velocidade inicial em y, que nós calculamos, que é 60 metros por segundo, vezes o tempo, mais 1 dividido por 2, que é meio, né? Vezes a gravidade, vezes o tempo ao quadrado. Beleza. Aqui é 0, a posição inicial em y também é 0, tá certo? Então aqui é 0, eu posso tirar. Velocidade inicial em y, nós sabemos que é 60, tá? Acabamos de calcular aqui, ó. 60 vezes o tempo. Por que menos e não mais? Porque está subindo, contrário à gravidade. Então, menos 10 dividido por 2 dá 5, tempo ao quadrado. Ok? Muito bem. Dá para a gente calcular a velocidade final em y, tá certo? Vai ser velocidade inicial em y mais a gravidade vezes o tempo. A velocidade inicial em y é 60, a gravidade vai ser menos 10, porque está subindo, e o tempo, eu repeti aqui. Então, isso aqui são funções horárias, tá certo? Das posições e das velocidades. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá.
No item A, eu pedi o seguinte, o tempo de subida. Gente, o tempo de subida é o mesmo tempo de descida, ok? Mas vamos calcular o tempo. Vamos lá. Vou pegar a função horária das velocidades, tá certo? Velocidade final igual a 60 menos 10t. Se vai subir na altura máxima, a velocidade final é 0. Igual a 60 menos 10. Eu peguei menos 10 igual a menos 60. Multipliquei por menos 1. 60 dividido por 10 dá 6. Então, 6 segundos é o tempo de subida, que é o mesmo tempo de descida, ok? Muito bem. Na B, a altura máxima atingida. Eu quero a altura máxima, eu quero o y final. Tá certo? O y, a função horária das posições em y vai ser 60t menos 5t ao quadrado. O tempo é igual a 6, eu substituí. 60 vezes 6 dá 360, menos 5 vezes 6 ao quadrado dá 36. 5 vezes 36 dá 180. 360 menos 180, 180 metros. Isso é a altura máxima. Ok. O que é que pede na C? O alcance. Eu quero esse alcance aqui, gente, ó. Daqui até aqui. Até esse ponto aqui, ó. Subiu, desceu, então tem uma altura máxima e tem um alcance máximo aqui. Então vamos lá. Quando ele atinge o solo, quando ele chega aqui, ó, qual é meu y? 0, tá certo? Qualquer ponto que eu estou encostando em x, o meu y vai ser igual a 0, ok? Então o y vai ser 0, 60t menos 5t ao quadrado, tá aqui, ok? Coloquei 5t em evidência. 60t dividido por 5t vai dar 12, porque o t simplifica com t, e 60 dividido por 5 dá 12. Aí 5t ao quadrado dividido por 5t vai dar t, ok? Então 5t igual a 0, vai ficar 0 dividido por 5, t igual a 0. Esse não serve, porque é como se fosse um instante inicial. 12 menos t igual a 0, menos t igual a menos 12. Multiplica por menos 1, vai dar 12t. Ok? Encontrei o tempo. Tá certo? Muito bem. O tempo dá 12. Por quê? 6 para subir e 6 para descer. Então, correto. Daqui até aqui gasta 12 segundos. Porque foi 6 para subir, mais 6 para descer. Tá correto. Tá certo? Para calcular essa posição aqui, a gente tem x, que é a posição final em x, igual a 80t. Ok, 80 vezes o tempo, que é 12, vai dar 80 vezes 12, dá 960. Então, gente, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Muito bem. No item D, a velocidade do projétil no instante t igual a 8. Então, veja só. No instante t igual a 8, ele já está descendo. Por quê? Foi 6 segundos. No instante t igual a 8 segundos, o projétil está descendo. Porque ele gastou 6 para subir e mais 6 para descer. Pronto, pessoal. Então, ó, já está descendo, ok? Então, a velocidade inicial em x é 80 metros por segundo, ok? A gente vai usar o VY igual a 60 menos 10t, a função horária das velocidades em y, tá certo? Eu vou ter 60 menos 10 vezes 8, porque o instante é 8. Eu vou ter 60 menos 80 vai dar 20, tá certo? Menos 20 metros por segundo. Isso é a velocidade nesse ponto, num tempo igual a 8. Ok. Mas ele quer o seguinte, ele quer a velocidade final, tá certo? Ele quer o vetor velocidade. Então, o vetor velocidade, eu vou usar a soma vetorial, tá certo? O v final ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais o vy ao quadrado. O V0, esse V final é a nossa incógnita. V0x é 60, tá certo? E o VY, eu acabei de ver aqui, que é menos 20. Tá ao quadrado, que vai dar 400, mais 3.600 dá 4.000. Tirando a raiz quadrada de 4.000, eu tenho 63,2 metros por segundo. Ele pediu a velocidade do projeto no instante t igual a 8, tá certo?
Então o meu vetor velocidade vai ser 63,2 metros por segundo. Professor, não é isso? Não. Isso aqui é em relação a y, pessoal. Lembrando que o lançamento é oblíquo. Ok? Então, no lançamento oblíquo, ele é bidimensional. Analisa o vídeo, pessoal. Dê pausa, volte, assiste de novo. Qualquer coisa, perguntem. Até mais. Esse